Zinedine Zidane, um dos maiores ídolos da história do futebol e lenda do Real Madrid, quebrou o silêncio na imprensa francesa sobre a final do Mundial. Ele não ficou em cima do muro, com elegância de sempre. Zidane soltou uma análise que deixou os jornalistas de Paris de boca aberta, comparando o Flamengo a seleções históricas e dando um aviso terrível para o PSG. Preparem-se, porque ele disse verdades duras que a Europa não gosta de ouvir. Inscreva-se agora no canal Futebol Revelado e vamos ouvir a tradução. Eu não sou de falar muito e vocês me conhecem bem, pois sabem que prefiro que o jogo fale por mim. Mas o futebol, quando é jogado com essa autoridade e com essa classe, ele exige que a gente quebre o silêncio e se posicione diante da grandeza. Eu assisti ao jogo aqui de Madrid com muita atenção e preciso ser brutalmente honesto com vocês sobre o que presenciei. Existe um vício antigo, um defeito quase cultural e enraizado em nós europeus, que muitas vezes nos cega. Nós olhamos para o calendário anual, vemos o Mundial ou essa Copa Intercontinental e pensamos automaticamente que o adversário sul-americano é apenas uma formalidade burocrática antes da entrega da taça. Eu admito que já cometi esse erro no passado, quando ainda calçava chuteiras. A imprensa francesa está cometendo esse erro crasso agora ao analisar o Paris Saint-Germain como se o jogo já estivesse ganho. Mas o que o Flamengo fez hoje no Catar, vencendo o Pyramids por 2-0, não foi apenas uma vitória comum de semifinal. Foi um aviso elegante, silencioso, mas absolutamente letal para quem acha que o futebol se resume ao continente europeu. A beleza desse Flamengo de 2025 não está na pirotecnia desnecessária ou em jogadas de efeito para a torcida aplaudir sem objetividade. A beleza está na hierarquia que eles impõem dentro das 4 linhas. Eu vi um time que entra em campo sabendo exatamente o tamanho que tem e a responsabilidade que carrega. Contra o Pyramids, eles não correram mais do que a bola em nenhum momento. Isso de correr desesperadamente é coisa de time pequeno que tenta compensar a falta de talento com esforço físico. O Flamengo correu certo. O Flamengo controlou o ritmo do jogo, matou as esperanças dos egípcios com uma frieza calculista que me lembrou muitos grandes times italianos dos anos 90, contra os quais joguei na minha época de Juventus. É aquela sensação terrível para o adversário de que o gol vai sair a qualquer momento, de que é inevitável e não há nada que se possa fazer para impedir. E quando o gol sai, o time não relaxa nem por um segundo. Ele apenas aperta um pouco mais o nó da gravata e sufoca o rival com classe. Isso é mentalidade de campeão. Isso é o que separa os times grandes dos times lendários. Eu joguei contra muitos brasileiros ao longo da minha carreira e enfrentei o medo nos olhos de alguns e a arrogância desmedida nos olhos de outros. Mas o que eu vi na defesa do Flamengo hoje me trouxe uma memória muito específica e poderosa. A solidez de Léo Pereira e a leitura de jogo impressionante do Danilo me lembraram a estrutura defensiva da seleção brasileira de 1994. Não estou falando daquele Brasil estereotipado que dança samba o tempo todo e esquece de marcar. Estou falando do Brasil que fecha a porta e tranca o jogo. É o pragmatismo de quem quer ganhar acima de tudo, não apenas dar espetáculo para a plateia. Carlos Alberto Parreira teria orgulho dessa linha defensiva montada pelo Flamengo. Quando um time brasileiro aprende a defender com essa disciplina tática europeia, mantendo o talento natural que lhes é peculiar, ele se torna quase imbatível em jogos eliminatórios. E então temos que falar da arte, porque o futebol sem arte é apenas atletismo. Rian de Arrascaeta, meus amigos, esse rapaz joga de terno. No meio de um jogo físico truncado e suado, ele encontra espaços que simplesmente não existem para os jogadores comuns. É o tipo de camisa 10 clássico que está infelizmente em extinção na Europa, onde tudo virou força física e velocidade pura. Arrascaeta é a pausa necessária, é o respiro no meio do caos. Ele me lembra a inteligência de ver o jogo 2 segundos antes dos outros, de mapear o campo na mente antes mesmo de receber a bola. Ele é a alma pulsante desse time. Se o Paris Saint-Germain cometer o erro de dar meio metro de espaço para ele na quarta-feira, a Torre Eiffel vai tremer em Paris. Ele não precisa correr o campo todo como um maratonista. Ele só precisa de um toque sutil para desmontar um sistema defensivo inteiro e deixar seus companheiros na cara do gol. Também vejo claramente o dedo de Felipe Luiz nessa engrenagem. Eu joguei com ele
E conheço seu caráter estudioso e sua obsessão pela tática. Ele absorveu o melhor da escola europeia, especialmente a disciplina tática ferrenha do Atlético de Madrid, de Diego Simeone, e aplicou isso ao talento natural e improvisado do jogador. O Flamengo não é um time bagunçado que ataca por instinto ou apenas na empolgação. É um time desenhado na prancheta. Vocês viram como eles anularam os contra-ataques do Pirâmides com uma facilidade assustadora? Isso é treino de repetição. Isso é estudo de vídeo. Felipe sabe perfeitamente que para ganhar do Paris Saint-Germain, não basta ser bom de bola, tem que ser um jogo de xadrez humano. E ele está movendo as peças com uma maestria de quem nasceu para a beira do campo. O tal ano mágico que vocês tanto falam no Brasil não é obra do acaso ou da sorte. Ganhar o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e chegar nessa final intercontinental exige uma constância mental absurda. Isso cria uma casca grossa no elenco. O jogador olha para o lado no vestiário e confia cegamente no companheiro, pois sabe que ele também é um vencedor. O Paris Saint-Germain vem descansado para a final? Sim, eles vêm, mas vêm sem ritmo de competição pesada nas últimas semanas. Vem de uma liga menos competitiva. O Flamengo vem quente, vem com o motor girando alto, vem com a adrenalina de quem está empilhando taças uma atrás da outra. Às vezes, no futebol, o cansaço físico é superado pela confiança mental extrema. E nesse quesito psicológico, o Flamengo está voando alto. Agora quero fazer uma conexão que pode assustar os franceses se eles pararem para analisar friamente. Esse time do Flamengo, com a experiência de Alessandro, com a liderança de Danilo, com essa rodagem internacional de seus principais atletas, tem a aura da seleção brasileira de 2002. Quando olho para eles, perfilados no túnel, antes de entrar em campo, vejo a mesma certeza de vitória que via no olhar de Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Eles não entram em campo pedindo licença ou deslumbrados com o adversário. Eles entram para tomar o território e impor sua lei. O peso da camisa rubro-negra em um jogo único equipara qualquer orçamento bilionário que venha do outro lado. O dinheiro compra jogadores caros, mas não compra essa mística e essa tradição que entorta varal. Acreditem no que eu digo, pois tenho experiência nisso. O cenário para a final está desenhado favoravelmente para o Flamengo. Nós na Europa estamos acostumados com sistemas robotizados e previsíveis. O Paris Saint-Germain é uma máquina, sim, com peças de ouro. Mas máquinas travam quando encontram o imprevisível, o caos organizado. O improviso brasileiro, quando organizado taticamente, como é o caso desse time, é o antídoto perfeito para o futebol europeu atual, que muitas vezes é engessado. Se o Flamengo suportar os primeiros 15 minutos de pressão inicial, que é natural, em uma final o jogo vira. E vira a favor do Rio de Janeiro. Eu fui buscar informações detalhadas sobre esse Pirâmides para entender o tamanho real do feito. E não cair em análises rasas. Não se enganem com o nome desconhecido do grande público. Eles têm um atacante perigosíssimo, Fiston Maeli congolês, que é uma verdadeira máquina de fazer gols no continente africano. Um artilheiro absoluto que não costuma perdoar. O Flamengo anulou esse cara completamente do jogo. A defesa rubro-negra fez um dos melhores atacantes do continente africano parecer um amador em campo. Isso mostra que o nível de concentração defensiva do Flamengo está em padrão de Champions League. Não foi um jogo contra um time qualquer. Foi contra o campeão da África e o Flamengo não sofreu riscos reais. Para encerrar minha análise, olhei os números financeiros hoje cedo para ter uma dimensão do abismo econômico. O Paris Saint-Germain fatura bilhões de euros, tem o PIB de um país pequeno à sua disposição. O Flamengo, mesmo sendo o gigante colosso que é no Brasil, com seu faturamento recorde acima de R$ 1 bilhão, ainda é financeiramente menor se colocarmos na ponta do lápis. Mas a bola, meus amigos, a bola é um objeto sagrado que não sabe ler conta bancária nem balanços financeiros. No dia 17 de dezembro, na próxima quarta-feira, no estádio em Doha, serão 11 homens de carne e osso contra 11 homens de carne e osso. E pelo futebol que viu hoje, pela maturidade tática, pela elegância técnica e pela força mental inabalável, eu digo sem medo de errar que o Flamengo tem tudo para colocar os franceses na roda. A elegância sempre vence no final.
E hoje a elegância veste vermelho e preto e carrega a esperança de um continente inteiro que volta a acreditar que é possível olhar nos olhos dos europeus e vencer. Zidane disse que a camisa do Flamengo pesa tanto quanto o dinheiro do PSG em uma final única. Você concorda que a tradição vai superar os bilhões na quarta-feira? Comente e inscreva-se no canal.